Olá pessoal, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos. Hoje nós estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos trechos do Evangelho mais lindos, que há. O grande consolo de Jesus para todos aqueles que estão cansados, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Estressados, Todos nós que quando estamos estressados, quando estamos desanimados, não é só um cansaço físico, Às vezes a gente se cansa de uma tal maneira que pensa até em desistir de tudo, Aquilo que você está lutando. E ainda mais quando nós lutamos por algo que parece que não vamos conseguir conquistar. Então chega um momento que humanamente a gente se cansa. Então o Evangelho de hoje, o Senhor está nos convidando. Se a gente estiver em uma dessas situações, Ele nos convida para ir até Ele e aprender com Ele, É um Jesus tudo, que nós temos. Um Jesus confortador, consolador, que abraça a nossa causa. Ele abraça a nossa causa. De corpo, alma e divindade. Nossa, se a gente entendesse isso, sofreria muito menos, Uhum. Quando se tem Jesus, a vida fica mais fácil. Sim. Porque verdade. Se a gente o tem e confia nele, tudo vai ser muito bom pra gente, Vamos conseguir driblar, vamos conseguir vencer, Hoje em dia vivemos num mundo em que as oportunidades de estresse, de desespero são muito, muito maiores do que as oportunidades de esperança e de paz e de alegria. Por isso que, mais do que nunca, este Evangelho de hoje vem bem a calhar para todos aqueles nós que estamos nos sentindo realmente desanimados nesta vida. Saber que Deus está tendo o controle ainda de todas as coisas. Por mais que às vezes a gente tenha aquela impressão de que parece que até Deus nos abandonou, na realidade é justamente o contrário. É justamente nessa hora que Ele está aqui. Nunca nos abandona. Nunca nos abandona. É como aquela historinha tão significativa, Pegadas na Areia, Uhum. Nos momentos mais difíceis, quando o autor escreveu assim, olha, eu sempre que eu tinha problema, sempre que eu estava feliz, sempre eu via 2 pegadas na areia, a minha e de outra pessoa. Mas nos momentos mais difíceis só vi uma, só minha. Aí o Senhor responde, é porque nesse momento... Ele pensou que
naqueles momentos mais difíceis, só ele estava andando sozinho e o Senhor não estava com ele. Aí o Senhor falou, não, muito pelo contrário. Aquelas pegadas que você viu não eram suas, eram minhas. É que naquele momento eu estava te carregando no colo. Então, bem interessante, né? A gente sentir ser carregado no colo por Jesus dá muito conforto. E nós temos uma experiência com essa historinha, né? A gente visitava e acompanhava um rapaz que estava no final da vida dele, e eu contei para ele essa historinha de pegados na areia. E no dia que ele estava morrendo, eu fui lá com um amigo, e aí eu falei para ele, olha, você não está sozinho, Deus está contigo. Aí ele foi e me contou a história de volta, pegado na areia. E falou assim, não, eu sei que eu estou no colo do Senhor. Então é bem interessante que o mais importante não é a gente saber, é a gente sentir. Tem que abrir o coração para a gente deixar a palavra do Senhor penetrar nele e depois a nossa alma ficar cheia dele. E aí a gente sentir ele. Porque saber, todo mundo sabe. Conhecer a Deus, né? Jesus fala, né, que até o demônio o conhece. Mas seguir, são poucos os que o seguem. É verdade. E o fardo que nós carregamos nesta vida é o peso da nossa cruz. Cada um de nós tem a nossa cruz, como nós já meditamos várias vezes sobre isso. E às vezes parece que a minha cruz é mais pesada do que a cruz dela, do que a cruz de qualquer outra pessoa, mas na verdade ninguém tem uma cruz que não consiga carregar. Basta a gente apenas acreditar e confiar que o Senhor realmente está conosco, está caminhando conosco e está nos ajudando a carregar a nossa cruz. Verdade. Então é importante a gente entender que o Senhor, ele é um Senhor diferente dos senhores desse mundo. Ele não é um Senhor opressor, ele não é um Senhor dominador, ele é um Senhor libertador. E ele nos convida aqui. Esse evangelho é muito bonito, muito bonito. Olha, começa no versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quem é que poderia dizer isso para mim se não fosse o próprio Cristo? Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso por nós. Não, existem coisas que nós podemos fazer pelos outros. Quando se trata de alívio espiritual, quando se trata das virtudes teologais, né? Só Deus pode preencher isso na nossa vida, né? Só Deus pode nos dar a fé, só Deus pode nos dar a esperança, né? E só Ele pode nos dar o amor, que significa a caridade. Só Ele que pode. Só Ele que pode encher o nosso coração dessas virtudes, e uma vez que a gente as tenha, nós vamos então resultar em obras, né? Tomai sobre vós, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor, nesse evangelho de hoje, nos convida para aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Continuar a refletirmos bastante sobre a importância da humildade na nossa vida. A humildade é a porta, né? Precisa ter humildade para que a gente tenha mesmo a capacidade de abrir o coração, de acolher. A gente precisa ser humilde, porque uma vez que eu sou uma pessoa humilde, reconheço a minha fragilidade, reconheço que não sou nada sozinho, então aí a coisa muda. Mas se eu penso que eu não preciso de nada, de ninguém, de ajuda, que eu me basto, aí fica difícil, né? Sabemos por experiência que quando nós buscamos ter mansidão e humildade, as coisas vão se tornando muito mais fáceis. Mesmo quando o nosso fardo é pesado,
se a gente procura se revestir de mansidão e de humildade na nossa vida, no dia a dia, as coisas começam a ficar muito mais aliviadas, mais fáceis da gente poder aguentar, né? As barreiras que nós encontramos nos nossos caminhos, o dia a dia nosso, que muitas vezes é duro, eu sei. Há muitas pessoas que trabalhamos duro, mas a partir do momento que a gente procura encarar essas coisas com mansidão e humildade, um grande caminho a gente já terá percorrido e o Senhor, consequentemente, já terá nos dado esse alívio, né, que a gente tanto precisa na nossa vida. É verdade. Verdade verdadeira. Olha, sabe que eu também penso sobre essa questão de mansidão. Muitas pessoas confundem, às vezes, o significado das palavras, né? Pensa que mansidão significa, então, já que eu sou uma pessoa mansa, os outros podem subir na minha cabeça, pode fazer o que quer comigo. Não é assim, né? Ser manso não significa ser bobo. A mansidão não quer dizer que uma pessoa mansa, ela não pode reivindicar os seus direitos e nem defender o direito dos outros. Uma pessoa mansa, ela deve praticar a justiça. Ela deve de lutar por aquilo que quer. Ser manso é uma questão de alma. É uma questão assim, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa que é maleável, uma pessoa que ela compreensiva, se ajusta à situação, ela tem uma disciplina para resolver a situação, como o Adilson. Adilson é uma pessoa mansa de natureza. Então ele sempre resolveu as coisas com muita facilidade. E às vezes eu via como eu não era tão mansa quanto ele, ainda sou um pouco menos mansa que ele. Se a gente fizesse uma comparação com os cães, com os cachorros, tem os bulldogs, os pitbulls, que são bravos, né? Eu seria um vira-lata. O vira-lata é o cachorro bonzinho. Eu seria um vira-lata. Então o que acontece? Uma pessoa mansa é uma pessoa tranquila. Eu considero que é uma pessoa muito confidente, como fala aqui em inglês. É uma pessoa muito segura de si mesmo, que sabe resolver as coisas. Em português, autoconfiança, né? Autoconfiança. Então, uma pessoa que tem autoconfiança. Agora, as pessoas às vezes pensam, porque alguém é manso, é muito fácil de dominar o manso. Não é não. Não é não. Olha, esse cara aqui é difícil, hein? Eu só pensava, bonzinho, a Sônia faz o que quer, faço não. Então, a gente não faz o que quer com os mansos. Só que os mansos, eles resolvem as coisas na diplomacia. Exatamente, tem mais flexibilidade, temos mais facilidade de nos ajustarmos às situações. Por isso que eu me vi obrigada a me tornar mais mansa, porque eu vi que eu não ia em lugar nenhum do jeito que eu era. Mas se eu o imitasse, eu conseguia mais. Mas é interessante. São coisas também que a maturidade vai nos ensinando, também, né? Vamos aprendendo com os anos vividos, com as coisas que a gente vê acontecendo em nossa volta. Então é isso. Mas muito legal isso que Jesus fala. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Olha, a gente sabe que o Jesus que está dizendo aqui, quem ele está dizendo que ele é manso e humilde de coração, a gente sabe que ele não se calava, não. Ele falava o que ele deveria falar, ele agia na hora que ele deveria agir, né? Uma vez Jesus derrubou as barracas no templo, porque estavam profanando o templo. E ele falou, não fazeis da casa do meu pai um covil de ladrões. E o Senhor foi lá e derrubou, botou todo mundo para correr. Botando todo mundo para correr. Ele saiu derrubando e falou, sai, vão embora daqui. Exatamente. Então quer dizer,
isso não fez ele perder a mansidão dele, Não porque fez. ele estava Justa. por Isso é uma verdade. causa justa. Então, aí quando ele convida, pois o meu jugo, no 30 ele fala, né? É que nele nós vamos encontrar descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Realmente, imaginemos, se a gente tem, né? Se eu estou tão sobrecarregada, tão sofrida, cheia de problemas, tribulada, e eu encontro alguém onde eu falo assim, ei, aqui ó, toma os meus problemas e me ajuda a resolver. Isso vai trazer um grande alívio para mim. né? Isso é verdade, porque na verdade, este mundo nós temos muitas tribulações, muitos problemas, muitas barreiras, e se a gente estiver afastado de Deus, esses problemas são ainda maiores. Né? Quando a gente está afastado de Deus, parece que tudo fica muito, muito mais difícil, muito mais quase impossível de a gente conseguir vencer, né? Às vezes a pessoa pode se afogar naquele problema. Pode cair se você estiver muito cheio de problemas, sem saber o que fazer, sem ter aonde se agarrar, sem ter aonde se sustentar, você afunda e pode chegar a um estado muito lastimável. Então, até mesmo de suicídio, né? Infelizmente. Nesse evangelho de hoje, o Senhor está nos oferecendo a solução para resolver os nossos problemas. E que solução? Ele está nos dando o lugar onde a gente pode resolver isso, onde a gente pode colocar os nossos problemas. Você está cansado, estressado, oprimido, está querendo largar tudo de repente, querer abandonar tudo? Jesus está dando a solução. Procura olhar para Ele, procura ouvir a palavra dEle, procura colocar em prática a palavra dEle. E tudo isso vai se resolver. Verdade. Tem um pensamento que eu me lembro que uma vez eu vi na cozinha de uma família, dizendo assim, não diga não diga que você tenha um grande problema, né? Diga que você tem um grande Deus. Exatamente. Uma coisa assim que queria dizer em inglês essa frase, né? Isso é verdade. Não diga que você tenha um grande problema, mas pense que você tem um grande Deus. Que pode te ajudar a resolver o seu problema. Em outras palavras eu diria, não coloque a atenção nos seus grandes problemas, mas sim coloque a sua atenção no grande Deus que nós temos. Que é capaz de te ajudar a resolver esses problemas. Bom, então nós já vamos ficando por aqui, né? Esperamos que esse evangelho de hoje, essas palavras, e que as nossas próprias meditações sejam para todos nós uma solução, um caminho onde nós sabemos que podemos ir e levar as nossas tribulações, e que esse caminho, que foi alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a gente coloque em suas mãos toda a nossa vida, tudo aquilo que está nos fatigando, nos deixando tristes, para que Ele nos ajude a resolver e para que nós sejamos novas criaturas, mansa e humilde de coração, né? Que a gente seja tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando a ser, porque os conselhos do Senhor sempre são muito bons para a nossa vida. Quando nós conseguimos praticar, nós podemos conferir a diferença. É verdade. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, derrame a sua graça, a sua paz, os seus dons, abra nossos ouvidos, né? Nos ensine a praticar a sua palavra, nos ajude, que sejamos sempre como o Senhor foi, né? Sejamos sempre mansos e humildes de coração. Que o Senhor quebre esse vaso velho em nós e que faça de nós um vaso novo. Que assim seja. Amém. Amém. Então terminamos em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.